Quero entrar na palavra que está em Lucas 10, 25. Quem me acompanha bem sabe o que eu vou falar. Todos os 2 dias que eu entrei aqui em Lucas 10, eu ia para esse caso aqui. E eu fiquei assim meio perturbada com isso, no bom sentido. Vamos falar assim, mexida, né? Eu falei, senhor, o senhor tem alguma coisa para falar aqui? Eu já falei tanto desse homem. Vamos ver o que Deus tem mais para falar, né? Tá? Que quando a gente não procura tal texto, mas o texto te procura, não procura tal coisa, mas a coisa te procura, você deve parar e dar um pouquinho mais de atenção. Tá bom, queridos? Está aqui em Lucas 10, diz assim, 10, 25, tá? E eis que se levantou certo doutor da lei, tentando-o e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E eis que levantou certo doutor da lei. Então, quer dizer, não era qualquer pessoa. Se prepare esse ano para enfrentar pessoas, como eu tenho um espírito de discernimento, gente, que vocês não têm noção. Verdade? Eu sei quem me procura por amor, eu sei quem me procura por interesse, eu sei quem me procura porque quer ser meu parceiro ministerial e servir o reino. Eu sei, mas eu trato todos bem. Diz assim, e eis que se levantou certo doutor da lei. Então se prepare esse ano, vocês todos, diz o Senhor, porque vocês estarão diante de pessoas que vão testar vocês. Mas guarde uma coisa que eu vou dizer, nada sobrevém na minha vida ou na tua que não tenha a permissividade de Deus. Então que Deus te dê a primeira coisa, que Deus te dê paciência, que Deus te dê paz, que Deus te dê paciência, que Deus te dê alegria, que Deus te dê discernimento para enfrentar tudo isso. Quem foi testar Jesus? Quem foi tentar Jesus? Um doutor da lei. O que é um doutor da lei, pastor? Um mestre. Só que ele esqueceu de uma coisa, que é mestre com o mestre dos mestres. Quando você tem comunhão com Deus e quando você permanece em comunhão com Deus, com a palavra, com a oração, guarde uma coisa que Deus está mandando eu te dizer também, esse ano de 2023, você sai de qualquer situação, ok? E eis que se levantou certo doutor da lei, alguém que conhecia a palavra nas minúcias, nas vírgulas, nos pontos, nos tios, tentando-o, testando-o, colocando ele à prova, colocando ele na espreita. Eu vi muitos anos da minha vida, gente, sem vida com Deus, sem vida de oração e colocando Deus na parede. Bobinho, bobinha. Menininho de Jesus, caçulinha de Jesus, né? E eis que se levantou certo o doutor da lei, tentando-o, dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Será que quando ele chegou ali, ele não sabia quem Jesus era? Ele achou que Jesus não sabia quem ele era? Quando eu e você nos achegamos a Deus, será que a gente não sabe quem é Ele? Eu passei anos e passo ainda estudando e meditando sobre esse Deus. Porque a palavra dele se renova a cada manhã. É preciso conhecer com quem se anda. Se eu me decidir por ele, se eu me decidir servi-lo, adorá-lo, orar somente a ele, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, eu preciso conhecê-lo.
Porque é conhecendo essa verdade que nós chegaremos à libertação. Isso é fato. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí ele falou assim, o que está escrito na lei? O que está escrito na palavra? Falei para mim. O que me impressiona de Jesus, que ele não é como eu e você, que dá respostas apressadas. Como assim, pastor? Eu amo esse estilo de pregar de Jesus, que ele dá uma resposta fazendo uma pergunta, sem pressa. O que Deus está dizendo para mim e para você esse ano de 2023? Perca a pressa. A pressa faz você se acidentar. A pressa numa cozinha faz você se queimar. A pressa numa cozinha pode fazer o óleo virar. Pode fazer a gente deixar um fogo aceso. Pode deixar cair um ferro queimando. Perca a pressa no trânsito. Perca a pressa para fazer um negócio. O negócio é frio, ele não é emocional. Vocês me entendem? Me entendem? Então nós temos em nome de Jesus que perder a pressa. E Jesus respondeu para ele, o que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. O primeiro mandamento é esse. E olha, para alguém ter essa certeza aqui, um dia eu falo sobre isso. Isso aqui é muito mais profundo que eu e você imaginamos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, só Ele. Ele é o primeiro, depois dele mais ninguém. Nossa fé, a nossa confiança está totalmente nele. E respondendo ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. E de todas as tuas forças. E de todo o seu entendimento. Como que nós vamos amar um Deus que a gente não o conhece? Não entende? Não é verdade? Não é lucidez? Não é verdade dentro de nós? Honestidade, sinceridade. E disse-lhe, e ao teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo que nos machucou, que nos feriu, que nos traiu, que quase acabou com a nossa vida, que, como dizia o meu pai, quase acabou com a minha raça. Todo mundo já passou por isso. Que se não fosse o Senhor, você não estaria mais de pé hoje, em pé, talvez, nem nós. Alguém que foi tão ingrato. E disse-lhe, respondeste bem, faz isso e viverás. Primeiro Jesus faz uma pergunta, ele faz uma pergunta, ele procura Jesus e disse, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou assim, o que está escrito na lei, como é que você lê? Ele falou, ele cita a palavra, mas ele cita. Então aqui põe em xeque muita coisa. Eu posso conhecer a Bíblia de capa a capa, da cabeça aos pés, mas viver é outra coisa. Entenderam por que a pastora faz diferença na muita religiosidade e no reino? Porque reino é prática. Reino é ser de Deus
Quando você é reino, você é de Deus lá dentro da igreja, mas principalmente fora da igreja, eu e você somos reino. Nós somos reino dentro de casa, nós somos reino no supermercado, na padaria, em trânsito, numa farmácia, no consultório, no trabalho, com aquele que nos ofende, podendo acabar com a raça dele, mas não fazer nada. Por quê, pastora? Porque Deus vive, porque Deus habita, porque Deus reina. Você nunca vai ver uma pessoa que é reino falando mal de governante. Você nunca vai ver uma pessoa que é reino falando mal de autoridade. Você nunca verá uma pessoa que é reino falando mal de quem a ofendeu. Você nunca verá um líder que é reino falando mal do colega de ministério. Nós não veremos isso. Por quê, pastora Solange? Pelo amor de Deus, por quê? Porque nós temos temor. Quem vive o reino de Deus, quem vive Deus na sua vida, ele tem temor. Ele não faz justiça com as próprias mãos. A sua justiça, a minha justiça, a nossa justiça é o Senhor. Você não vai ver reino batendo boca. Você não vai ver reino entrando em briga. Você não vai ver reino enfiando a mão no cabelo de ninguém. Você não vai ver reino roubando a Deus no santo dízimo. Você não vai ver reino roubando a Deus nas ofertas. Você nunca vai ver reino que quando Deus pede, ele não obedece. Reino é feito de sacrifício. Mas e somente a religiosidade? Você faz o que você quer, na hora que você quer, no dia que você quer, e você diz assim, eu posso todas as coisas. Mas não é naquele que me fortalece, é no meu eu posso todas as coisas. Gente, quando eu fui estudar diferenças sobre isso, eu caí de costas com a minha vida. Eu não falo da vida de ninguém, não. Eu não falo de ninguém, não, gente. Então, meus amores, ser reino é você ser Jesus, um pequeno Cristo, e eu também em qualquer lugar. Esse moço, conhecedor da palavra, mas não era praticante, vamos analisar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Jesus não falou em nenhum momento que ele fazia. Ele falou, faze. Vai fazer isso. Por quê, pastor? Eu não entendi. Porque eu e você não somos somente o que nós fizemos ontem. É hoje, é agora, é presente. Quando Jesus voltar, ele quer saber como está o meu presente. Porque uma pessoa de presente é aquela pessoa que já arrumou o seu passado. E deixou o seu passado. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo. É aquela pessoa que olha para frente. Aí Jesus falou assim para ele, respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E aí que Jesus entra na parábola do samaritano, que eu falei para vocês ontem e antes de ontem. Que descia um homem de caminho, mas ele foi roubado, perdeu tudo, deixaram ele quase nu ou nu, espancaram tanto que ele ficou quase à morte. Desce um sacerdote, passa de largo, desce um levita, passa de largo, porque ele era muito religioso, ele não podia se sujar.
Se sujar por alguém, para ajudar alguém, dá trabalho. Investir para que alguém seja curado dá trabalho. Libertar alguém dá trabalho. Pegar quem está arrumadinho. O Senhor está falando. Isso é fácil. Assim diz o Senhor, sai daí, vem para cá. Isso é fácil. Mas na hora de curar, de libertar, de gastar tempo, de aconselhar, de visitar, de tirar pulga, carrapato, carrapicho, poucos fazem isso. O sacerdote e o levita falou, não, de jeito nenhum. Vou me sujar não. Depois eu vou ter que me limpar. Depois eu não vou poder exercer o meu ministério. Presta atenção numa coisa que Deus está mandando eu falar. E eu nem sei para quem. Eu fico para mim. Para mim. O grande problema é quando o nosso título, o nosso ministério se torna maior do que a vontade de Deus. Do que o nosso próximo. Isso é grave, gente. Isso é sério. Vocês não entendem? Não falo nada eu e você não. Ouçamos essa palavra e reflitamos durante o dia de hoje, de amanhã, ouça essa palavra de novo. Deixa Deus tratar ela dentro da pastora Solange, da Solange, de você, de nós. Porque eu não quis pregar essa palavra. Só que toda vez que eu vou entrar na palavra, ela vem no meu coração ontem, antes de ontem, vocês viram, quem me acompanha viu, e por isso a estou trazendo para a minha vida hoje, e talvez para a sua. Os dois passaram de largo. Um doutor da lei perguntar para Jesus quem é o meu próximo? Eu não sabia, não. Tem tanta coisa importante, talvez, filhos, que a gente tem passado por cima já faz tempo. Situações que passamos por cima e faz tempo. Machucamos alguém e não temos coragem de voltar e nos redimir com essa pessoa. Pecamos contra alguém e não temos coragem de dizer pequei contra o céu e contra ti. Não temos coragem de voltar e dizer te roubei, estou aqui para me redimir de verdade e fazer o que Deus me mandar fazer. Em nome de um eu, de um posto, de um cargo, de uma credencial, de uma empresa, de um prolabore altíssimo. Guarde uma coisa que eu aprendi nessa vida. O homem, não todos, mas o homem pode se vender. Mas Deus não se vende. Deus não se vende. Jesus foi um homem que gastou o tempo dele. Quem acompanhou ele? As mulheres empresárias, as mulheres ricas, vestiram ele, calçaram ele, cuidaram dele, mas elas não chegaram. Elas chegaram numa situação muito difícil. E Jesus curou, Jesus libertou, Jesus transformou a vida delas. Vocês me entendem? Prostitutas acompanharam Jesus, roubadores de impostos acompanharam Jesus, pecadores, Jesus andou com eles. Jesus comeu com eles. Jesus investiu. Isso para mim é tempo. Entenda o dinheiro nesse lado, nesse sentido. Você acha que Jesus estava comendo com seus discípulos e chegasse alguém ali, não comeria junto? Comeria. Jesus foi um escândalo para a sua época.
Diferente do sacerdote, do levita, que disse assim: ninguém é santo como nós. Nós não podemos nos sujar. Nós não podemos nos manchar. Semana que vem eu tenho que ser visto lá como o cara bam da minha religião. Mas para Deus, aquele samaritano que chegou diante dele, que falou para ele: eu estou aqui, fica calmo, que limpou a sujeira, tirando a pedra, tirando a terra, tirando um pouco da poeira e jogando vinho e azeite. Vinho que simboliza o sangue de Jesus, Senhor e glória, alabai o show. O azeite, o poder do Espírito de Deus, Senhor e glória, alabás. Enfaixou ele com as suas próprias roupas, leva ele para uma hospedaria. Já estou terminando, tá, gente? E fica cuidando dele. E quando viu que ele não estava totalmente restabelecido, disse ao homem: cuida dele para mim, porque o que gastar mais eu chego, eu pago. Isso é investimento, isso é dinheiro. Isso é semear. Isso é semear na vida de alguém. Agora tem uma outra coisa que Deus quer ensinar para mim e para você, que conhece a arte de semear. Não semeia na vida das pessoas por você e para você. Filha, minha filha, semeia para Deus. Não, pastor, não faz isso comigo. Eu semeei muitos anos errado, querendo que as pessoas fossem gratas comigo, ficassem comigo, me ajudassem a implantar o reino, mas nem todas entenderam isso. Mas eu semeei, e semeei muito, gente, vocês não têm noção. O que eu já semeei nesses 40 e poucos anos e ainda não parei de trabalhar. Eu ainda não recebi essa graça para descansar. Eu semeei tempo, eu semeei oração, eu semeei intercessão. Eu tenho semeado noites sem dormir, eu tenho semeado madrugadas, eu tenho semeado das 19 às 21, que é o horário que eu posso descansar. Eu tenho semeado no reino mais de 40 anos. Glória a Deus por isso, que maravilha, que honra. Mas os seus filhos não ficarão com você. Ai, pastor, não faz isso. Você não está cuidando deles para você, mas para Deus, para viver a vida deles. Pastora, as ovelhas que você está semeando, amanhã elas vão seguir o ministério, o curso de vida delas. É como um rio que vai seguir o seu curso. Pastora, se apegue somente em Deus, se entregue a Deus, ande com Deus, faça a vontade de Deus. E deixa Deus cuidar de tudo. Porque uma coisa é certa, quem faz para o Senhor de todo o coração, mas para o Senhor, Deus nunca deixará de cuidar de mim e de você. Deus nunca me deixou. Deus nunca me desamparou. Deus cuida de mim como se cuida de um bebê. Vocês estão me entendendo, não? Então, confia nesse Deus. Descansa nesse Deus. Mas nesse ano de 2023, ouça Deus. Presta atenção no que Deus fala com você em sonhos, em visões, na sua consciência, através de uma palavra, através de uma pessoa, através de uma mensagem, através de um louvor. Deixa Deus tratar. Esta é a palavra. Deus falou assim para ele, para terminar, porque se ficar mensagem longa, as pessoas que não vão assistir. Eu tenho muito medo hoje das mensagens macarrão instantâneo, de 3 minutos. Eu tenho muito medo, muito medo.
mas eu respeito. Um dia Jesus falou assim para os seus discípulos: mas vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora? Se eu e você não tivermos paciência mais para ouvir uma palavra, para ficar num culto de 1h30, ouvir uma palavra de 1 hora, eu vou dizer para mim e para você: estou muito preocupada. Todos esses pensamentos, esses storyzinhos que estouram, que acabam, expiram em 24 horas, tudo isso é bonitinho. Mas não vai me preparar, não vai te preparar para a vida eterna. Gaste tempo, invista tempo, invista a 10ª parte do seu dia para Deus. Não é só dízimo e oferta, não. Invista em Deus. E quando ele perguntou: quem é o meu próximo? Jesus falou assim, Jesus mostrou para ele: é todo aquele que precisar de você. Este é o teu próximo. Não é só a sua família, entendeu? Bonito, bonito. É aquele que estiver perto, precisando de você. Essa é a palavra. Invista no que Deus te mandar esse ano.